Eu vou dizer uma frase e os irmãos vão repetir. Diga assim comigo. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi. Só mais uma vez. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi. Amém? Diga para o seu irmão, você quer ver? Tome seu assento, adorando a Deus. Eu quero acreditar que cada irmão que está aí do teu lado, à tua esquerda, à tua direita, não foi por acaso, mas foi um propósito de Deus. Ele está aí à sua esquerda, ele está aí à sua direita. Então eu quero ser profeta de Deus antes de começar a pregar e dizer que Deus colocou essa pessoa do teu lado para depois do culto pagar uma pizza para você. Amém? Amém, pastor? O pastor está perguntando aqui, o da direita ou da esquerda? Né? Os dois, irmão. Amém? Meus irmãos, sem delonga, vamos à mensagem da palavra de Deus. Nós estamos diante de um tema muito propício para o ministério na qual nós estamos nesta noite celebrando, adorando e glorificando o nome do Senhor. Quando me foi dado o tema, eu fui orar a Deus e pedir a Deus uma direção para que o Senhor nos desse uma palavra que viesse de encontro ao nosso coração, que fosse, na verdade, a necessidade do povo ouvir, porque eu tenho esse compromisso, essa responsabilidade de pregar não aquilo que acho ou aquilo que penso, mas aquilo que Deus ele quer transmitir ao coração da sua igreja, ao coração do seu povo. E eu entendo e aprendi que para cada 1 hora de pregação, no mínimo 1 hora de oração, para que a gente possa descobrir e descortinar aquilo que Deus ele quer falar. A Bíblia diz que as palavras do Senhor elas são espírito, e nós precisamos entender o espírito por detrás da letra para compreender aquilo que Deus ele quer falar com o nosso coração. Mas permita, antes de eu chegar à conclusão desta mensagem e não tomar muito tempo dos irmãos, dizer um pouco a respeito da vida de alguns personagens que contém neste livro que leva o nome deste tão grande profeta por nome de Isaías, e falar um pouquinho a respeito para que os irmãos possam entender e compreender o contexto a qual está inserido este tão grande fato, este tão grande acontecimento. Isaías era um profeta diferenciado. Houve, na verdade, 2 starts no ministério de Isaías. O primeiro start foi dado por Deus através de uma visão. Isaías não era um profeta como os demais que recebiam a informação de Deus através de palavra, mas ele recebia a informação de Deus através de visões. Se você vai no capítulo 1, você vai encontrar dizendo a visão que teve Isaías, filho de Amós. Então ele não se intitulava somente profeta, ele era filho de profeta e ele recebeu uma visão de Deus para entregar a Judá, a nação de Israel, em especial aonde ele mais profetizou para a nação de Israel que estava em Judá, em Jerusalém. E no capítulo 1 ele tem esta visão. E esta visão ele estava contando a respeito de alguns fatos de Deus para com toda a nação de Israel. E ele faz uma introdução do que seria já este livro, que contém 66 capítulos, falando diretamente a toda a nação de Israel. No capítulo 2, ele volta a falar somente a nação que estava em Judá, a parte da nação de Israel que estava em Judá e em Jerusalém. E assim ele o faz no capítulo 2, no capítulo 3 e no capítulo de número 4. Mas o capítulo de número 5, agora o Espírito de Deus toma em visão a Isaías e mostra para ele um cântico chamado o Cântico da Vinha. E aí ele começa a profetizar, Deus colocando as palavras em forma de visão, e Isaías redigindo e parafraseando.
ele começa a falar a respeito da vinha, fazendo uma comparação como Deus sendo o dono da vinha, Israel, seu povo, sendo a vinha que Deus plantou, esperando ele dar boas uvas, mas deu uvas bravas, deu uvas amargas. Tudo isso já era o próprio Deus mostrando a condição e a situação que a nação de Israel estava vivenciando naquele presente momento. E aquilo que Deus ele iria fazer por intermédio do seu poder, da sua glória e por intermédio do seu nome. É bem verdade que Isaías não compreendeu muitas das visões e muitas das profecias, nem mesmo Israel entendia e compreendia, porque assuste você, os profetas não profetizaram para o seu tempo, os profetas profetizaram para o nosso tempo. Os profetas, muitas das profecias não foram ali para o seu tempo, foram para o tempo do milênio que nós ainda vamos vivenciar com Cristo aqui nessa terra. E é por isso que muitas das vezes eles não compreendiam, eles não entendiam, mas como era uma visão, uma revelação de Deus, eles redigiam e eles parafraseavam para entregar tudo isso à nação de Israel. Quem era Isaías? Isaías era um historiador que vivia no palácio, um homem que gostava de estudar as partes históricas, um arqueologista que também gostava de fazer pesquisa e descobrir coisas concernentes ao passado para entender o presente e compreender o futuro. A história também nos mostra que Isaías, ele era um escriba, aquele que escrevia algumas partes do livro de 2 Reis, foi redigido pelo próprio Isaías. Era um homem que tinha suas habilidades, era um homem que tinha os seus ofícios, mas Deus estava chamando ele, vocacionando ele para um ministério específico. Deus estava levando Isaías a ser conhecido, porque ainda não era de um profeta messiânico, aquele que mais profetizaria a respeito da identidade de Jesus, falando do Messias. Olha, note bem que ele profetizou 730 anos antes de Jesus nascer. Já era mostrado a identidade de como seria um menino que viria de uma virgem para trazer e proporcionar a salvação e a redenção do seu povo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia nos diz que Isaías, ele profetizou nos tempos de Uzias. Uzias era parente de Isaías, era um tio de 2º grau, e Isaías com certeza sendo um sobrinho de 2º grau do seu rei Uzias. Enquanto Uzias estava no palácio, Isaías tinha suporte, Isaías tinha base, Isaías tinha condição, Isaías tinha todo o aparato que ele precisava para profetizar. É por isso que as pessoas davam ouvido ainda a Isaías, porque Isaías tinha um suporte do rei. Era um profeta ainda considerado como um profeta do palácio. Mas um belo dia, Uzias resolve dar uma de sacerdote. E a Bíblia diz que ele entra dentro do templo e ele quer oferecer agora sacrifícios a Deus. Serviço que não era para o rei fazer, mas era para o sacerdote fazer. E a Bíblia diz que Deus fere agora a Uzias de uma lepra. E ele se torna agora um leproso, impossibilitado de dar continuidade, de dar seguimento ao rei, ao príncipe de Israel, colocando Jotão, seu filho, para estar no seu lugar. E ele como sendo rei e não estando morto, ninguém poderia usurpar o trono, mas como leproso ele não poderia ficar mais dentro do palácio e nem na cidade de Jerusalém. O que fizeram? Fizeram uma casa para o lado de fora do muro de Jerusalém e colocaram o rei Uzias ali, e dali ele dava ordem para o seu filho comandava a nação. E a lepra foi tomando todo o seu corpo, e quando ele já estava velho, cansado, farto de dias, não tinha condições de produzir agora mais anticorpos que pudesse combater aquela doença, Uzias veio a morrer, Uzias veio a falecer. O contemporâneo de Isaías, o auxiliador de Isaías, o suporte de Isaías, a ajuda de Isaías, quem sabe Isaías olhou para ele e disse: o que será agora do meu ministério? O que
que será agora da minha chamada? O que será agora da minha vocação? Será que vai se cumprir? Será que vai dar sequência? Será que vai dar continuidade? É no contexto desta história, entre o capítulo 6, aonde no belo dia, antes de completar um ano, aniversário da morte do rei Uzias, Isaías tem uma visão, e ele só pôde dizer: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E quando eu olho para essa mensagem, eu percebo o que estava acontecendo na vida do rei Uzias e o que estava acontecendo na vida do profeta Isaías, Deus me trouxe algo impactante. Deus me trouxe algo que pode fazer da tua vida nesse dia de hoje um divisor de águas. A tua vida pode se resumir ao culto de hoje para trás e ao culto de hoje para frente. A tua vida pode dar um start porque você acha que ela já deu, mas ela ainda não deu. A tua vida pode se virar uma chave na tua mentalidade para você entender e compreender algumas coisas da parte de Deus, porque você ainda não entendeu e não compreendeu ainda tudo aquilo que Deus tem para fazer você entender e para fazer você compreender. E não é nenhum fato, nenhum acontecimento, nenhuma intempérie, nenhuma catástrofe e nenhuma desgraça que vai impedir aquilo que Deus tem para fazer e para realizar na sua vida. Oh, glórias. Louvado seja o nome do Senhor. E ele começa proferindo assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi. Só que não era mais uma vista. Só que não era só mais uma visão. Só que não era mais alguma profecia, alguma informação de Deus. Só que não era mais uma condição de Israel. Só que não era mais uma situação vivenciada, obscura pela nação de Israel, de tantas coisas que o Senhor mostrou a ele, de tantas coisas que ele contemplou. Agora chegou o momento de Isaías não ter uma visão para enxergar as coisas que estavam do lado de fora e as coisas que estavam à sua volta. Deus agora leva Isaías a ter uma visão para ele ver aquilo que ainda não viu, para ele vivenciar aquilo que ainda não vivenciou, para ele enxergar aquilo que ainda ele não enxergou. E Isaías vê, não que está por fora, mas começar a enxergar as coisas por dentro. Porque existem horas da nossa vida que Deus quer que nós olhamos, mas não os que estão à nossa volta, mas Deus quer que nós olhemos para dentro de nós. E nós passamos a enxergar aquilo que está dentro de nós. E eu perguntei: Senhor, por que o relato está dizendo, faz questão de dizer, talvez por ser um dos fatos, um dos acontecimentos, algo que marcou, porque a morte do seu tio, o rei, com certeza é algo que ficou marcado na história e no ministério do profeta Isaías. E ele era um homem que vivia sempre olhando e observando os reis e sempre observando as coisas que aconteciam, e ele valorizava as pessoas que estavam do seu lado. Veja que no capítulo 38 ele faz questão de mencionar uma profecia que Deus deu para ele a respeito de Ezequias, e como de forma poderosa o Senhor interveio e mudou o quadro e mudou a situação, e ele fez questão de gastar um texto ali do seu livro para poder relacionar e contar algo que também fez parte da sua vida e que fez parte do seu ministério. Ei, deixa eu te dizer uma coisa: você ainda nem começou a escrever uma página do livro da história que Deus tem para escrever na sua vida. Muita coisa ainda tem para acontecer e muita coisa você ainda tem que ver. Só que entenda, muitas dessas coisas não serão vistas e contempladas no dia que você quer, na hora que você quer, da forma que você quer, do jeito que você quer. Será do jeito de Deus, será no tempo de Deus, será da forma de Deus, será da maneira de Deus. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi. E aí sabe o que Deus disse para mim? Existem muitas coisas da nossa vida que só vamos ver, só vamos enxergar depois que alguma coisa morrer. Alguma coisa precisa morrer na tua vida para você ver o que Deus tem para te mostrar. Isso é muito sério.
O que é que precisa morrer na nossa vida? Para que a gente possa realmente ver, para que a gente possa realmente enxergar, para que a gente possa realmente visualizar. Para Isaías foi preciso morrer o seu tio Uzias. O que é que precisa morrer? Alguma coisa precisa morrer na sua vida. Deus quer te revelar, Deus quer te mostrar, mas tem alguma coisa viva na tua vida que está impedindo a revelação de Deus. É hora de sacrificar. É hora de abrir mão. É hora de entregar. Porque Deus não invade, Ele bate a porta. Deus, Ele não invade um coração que não se abre para Ele. Deus não vai fazer uma coisa em você se você não quiser que Ele o faça. Deus, Ele é ordeiro, Deus, Ele é educado. Mas alguma coisa precisa ser sacrificada na minha e na tua vida. Porque às vezes nós achamos que entregamos a nossa vida para Jesus e temos a Ele como nosso Salvador, mas infelizmente não o servimos como Senhor. Ter Jesus só como Salvador e não ter como Senhor é dizer obrigado pela salvação, mas quem manda na minha vida ainda sou eu. Obrigado pelo que o Senhor fez por mim na cruz. Você agradece, você chora, você glorifica, você adora, você exalta, às vezes você oferta, você dizima, às vezes você vem ao culto, você participa da igreja, mas na verdade você não tem Jesus como seu Senhor. Quem tem Jesus como Senhor, ele não precisa ficar convencendo a fazer algo que ele quer que a gente faz. Quem tem Jesus como Senhor, ele não precisa ficar mandando profeta atrás de profeta para tentar fazer a gente entender e compreender o que é que ele faz, o que é que ele quer fazer através de nós. Quem tem Cristo como Senhor, quem tem Jesus como Senhor, quem já matou tudo que tinha que matar na vida, quem já morreu verdadeiramente para o mundo, quem já morreu verdadeiramente para si mesmo, está vivendo não para si, está vivendo para a glória de Deus. Isaías vivia para os reis. Isaías profetizava para os reis. Isaías era convidado pelos reis. Isaías profetizava quando o rei queria que ele profetizava. Isaías era obediente, era súdito ao rei. Mas chegou uma hora que Deus falou: não, Isaías, o que eu tenho contigo é maior. O que eu tenho contigo é melhor. O que eu tenho contigo é um comando não do homem, mas um comando de Deus. O que eu tenho contigo é uma informação não do homem, mas uma informação de Deus. O que eu tenho contigo não é ficar preso a um palácio. O que eu tenho contigo é uma nação inteira para te entregar. O que eu tenho contigo, Isaías, é algo maior, é algo mais sublime, é algo mais acima daquilo que você imagina para a sua vida. E aqui tem Isaías de Deus, que Deus quer levar num patamar mais alto. Deus quer levar numa situação mais alta. Eu estou pregando hoje bem tranquilo. Quem me conhece sabe. Estou bem tranquilo hoje. Porque eu quero que você saia daqui entendendo uma coisa. Que enquanto nós não mortificarmos e não matarmos tudo que precisa ser morto na nossa vida, nós nunca vamos ver o que Isaías viu. Porque eu sei que às vezes a gente pensa que nós estamos sentindo a glória de Deus, irmãos, mas se a glória de Deus descer aqui, nós não conseguimos ficar nem em pé. A glória de Deus, quando ela desce no lugar, a carne não aguenta poder, irmão. E se a glória de Deus está no lugar e a gente vê gente abrindo a boca, gente sentado, gente que não dá glória, gente que não levanta a mão, gente que não reage, então não é ainda a glória de Deus. É só uma fagulha que alguns ainda estão sentindo, mas é o começo para grandes coisas que Deus tem para fazer. Mas é o começo para as grandes revelações que Deus ainda tem que dar. Começa assim mesmo de pouquinho, como no capítulo 1, como no capítulo 2, como no capítulo 3, como no capítulo 4, como no capítulo 5, mas eu quero profetizar que haverá um capítulo 6 na sua vida. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi. Tem que morrer. Esse dia eu postei uma frase no Instagram que deu uma repercussão muito grande. E a frase que eu coloquei, ela diz assim: como é que você pode sepultar o corpo de alguém que ainda não morreu? Falando de batismo. Como é que você pode levar uma pessoa para o batismo se realmente ainda ela não morreu? Porque batismo é sepultamento, sim ou não?
E como é que você vai sepultar alguém que ainda não morreu? É muito sério isso. Está cheio de gente, irmãos, que está na prática da religiosidade, mas na verdade ainda não morreu. Não pode dizer como o apóstolo Paulo diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive, e a vida que eu vivo na carne não vivo, vivo na fé do Filho de Deus. Não é todo mundo que pode falar isso. Não é todo mundo que pode dizer isso. Pastor, mas por quê? Porque você vai aonde que você quer ainda. Você faz o que você quer ainda, você compra o que você quer. E quando você compra o que você quer e diz que foi Deus que te deu e vende sem pedir direção para Deus, isso é uma prova de que Deus não é dono da sua vida ainda. Quando você casa com quem você quiser, quando você vai para o emprego que você quiser, quando você faz a faculdade que você quer, quando você congrega na igreja que você quer, e quando não dá certo, você sai daqui, você vai para outra igreja a hora que você quiser, isso é uma grande prova que ainda não morreu Uzias na tua vida e que você ainda não viu o alto e sublime trono de Deus. Minha família chama eu de doido. Porque quando Deus me chamou para a obra missionária, eu saí do emprego, vendi o carro, vendi a casa e fui sem eira nem beira para o Pernambuco. Sofri um sequestro, um assalto, saidinha de banco, levaram R$27.500 meus, ainda quiseram tirar a minha vida. E muitos da igreja falaram assim, agora ele não vai. Eu falei, agora é que eu vou. 5 anos lá, 3 igrejas abertas, membro da mesa diretora da Convenção de Madureira no estado do Pernambuco. Até hoje sou muito querido lá naquele estado, amo aquele estado e acredito que vou terminar os fins dos meus dias ali. Me adaptei muito com aquele lugar. E quando eu cheguei aqui, que eu fui para Atibaia, que eu fiquei, estava tudo calmo, tudo tranquilo, pregando nas igrejas, sendo como itinerante, de repente volto a morar ali no bairro de São Miguel Paulista, onde eu nasci e me criei. E de repente o Senhor me chama e leva eu lá para a cidade de Tiradentes de novo. E minha família, não, você parece um nômade. Eu falei, nômade não, eu sou peregrino. Estou peregrinando em terra estranha. Eu não tenho lugar certo aqui nesse mundo. E se o dia que Deus mandar sair de lá e ir para outro lugar, a gente sai e vai para outro lugar. Porque a gente não faz o que quer, a gente faz o que Deus quer. A gente não faz aquilo que acha, aquilo que pensa, mas aquilo que Deus acha, aquilo que Deus pensa. Porque, irmãos, a partir do momento que as coisas morrem para você, morrem na sua vida, e você começa a ver aquilo que Deus tem para te mostrar, e você começa a contemplar aquilo que Deus tem para te revelar, você já não vive mais a sua vida, é a vida de Deus que vive para você. E você sabe por que muita gente não quer viver a vida de Deus? Porque acha que Deus vai fazer tudo aquilo que a gente não quer, tudo aquilo que a gente não gosta, tudo aquilo que nós não satisfaz. Mas a tua Bíblia diz, no livro de Romanos, capítulo 8, verso 28, irmãos, que Deus é poderoso para fazer além daquilo que pedimos, além daquilo que pensamos. O que você pensa, o que você imagina, Deus não vai fazer a quem? Ele vai fazer além. Por quê? Porque Deus é Deus de surpresas. Jeremias disse, eu sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Tem medo de Deus tomar o governo e o comando da sua vida, por quê? De Ele fazer alguma coisa que você não vai gostar? De Ele fazer alguma coisa que não está de acordo com você? De Ele fazer alguma coisa que pode lhe constranger? Jesus mesmo disse, qual é o pai que o filho pede pão e ele dá uma pedra? Qual é o pai que o filho pede um peixe e ele dá uma serpente? Se nós, sendo maus, sabemos dar coisas boas a nossos filhos, quem dirá o vosso Pai que está no céu? Irmão, você não tem ideia do que Deus tem para fazer, para realizar na sua vida. E às vezes Ele ainda não fez, ainda não realizou, porque você está se contentando com migalhas. Seja que nem aquela mulher do capítulo 15 de Mateus, aonde o Senhor falou, eu não posso pegar o pão dos filhos ao dar aos cachorrinhos. Ela disse, Senhor, mas dos cachorrinhos come das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Jesus diz, eu não dou migalha para ninguém. Ou eu dou o pão inteiro, ou eu não dou. Migalha você não vai levar, não. Eu tenho o pão inteiro para te dar. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi. Não foi ninguém que disse. Não foi ninguém que falou. Porque a gente está andando com base no que os outros viram.
Nós estamos caminhando com base no que os outros falaram. Nós estamos cantando, estamos pregando, estamos servindo, estamos adorando, estamos cultuando, estamos sendo igreja no base do que os outros viram, no base do que os outros falaram. Está na hora de você viver as suas próprias experiências. Está na hora de você pregar as suas mensagens. Está na hora de você cantar os seus hinos. Está na hora de você profetizar as profecias que Deus vai te dar. Está na hora de você viver as suas experiências pessoais. Chega de contar que Deus fez lá, que Deus fez cá. Deus vai começar a fazer na tua vida. O ano em que morreu o rei Uzias, eu vi. E ele começa a discorrer. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E diz o texto: o trono era alto e exaltado, e a orla do seu manto enchia todo o templo. Isaías não teve uma visão do céu em si. Aonde é que Deus estava? Sentado num trono. E esse trono estava dentro de um templo. Ele estava sentado num trono, e esse trono estava dentro de um templo. E a Bíblia diz que o seu séquito, ou seja, a aba, a orla do manto de Deus, deste Senhor, estava enchendo todo o ambiente. Quando eu entrei aqui, que eu vi esses panos, oh glória, só de ver esses panos aqui eu já senti a presença de Deus. Porque talvez de forma, como que sem querer, ou de forma não tão premeditada, fizeram esse ornamento. Eu não sei se foi de forma premeditada que fez isso. Mas mesmo sem ser premeditado, aqui está um pouco a revelação do que Isaías contemplou quando ele chegou diante da presença do Senhor. Você sabe por que a orla do manto de Deus estava totalmente tomada com a glória dele? Como que ofuscando para que a visão de Isaías não contemplasse mais nada, mas contemplasse somente o Senhor. Porque a visão que muitas das vezes Deus quer nos dar, Ele quer tampar, ofuscar, proibir de nós enxergarmos as coisas que estão à nossa volta, para que o nosso olhar primeiramente esteja voltado totalmente para Ele. E quando ele chegou lá, ele não conseguiu ver mais nada. Ele só via o Senhor assentado sobre um alto e exaltado e sublime trono. E o manto da glória dele enchia todo lugar. E ele começou agora a se desesperar. Ele começou agora a entrar em uma condição em que ele sentia o seu espírito como que querer sair dele. E ele achava que ia morrer. Ele achava que ia perecer. Porque quando nós entramos na presença de Deus para ver a glória de Deus, para contemplar a glória do Senhor, na verdade o que nós contemplamos é o estado pecaminoso na qual nós vivemos. A glória de Deus reflete em nós o nosso pecado. A glória de Deus ilumina as obscuridades que estão na nossa vida. A glória de Deus não revela só a grandeza de Deus, a beleza de Deus, o favor de Deus, o poder de Deus, a manifestação de Deus, não. A glória de Deus faz a gente sentir vergonha do que somos. A glória de Deus faz a gente olhar para nós. A glória de Deus faz a gente enxergar nós por dentro primeiramente. Porque Deus jamais fará algo através de você sem antes que Ele faça primeiro em você. Deus quer fazer algo em você, para depois Ele fazer algo através de você. Oh, glória. Contemplando aquela visão, ele observa, acima estavam os seus serafins. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam a face, como que demonstrando serem indignos de estar diante da glória de Deus. Porque é isso que nós somos, indignos de estar diante
da glória de Deus. Quando nós chegamos diante da glória de Deus, na verdade, nós temos que nos curvar. Nós temos que baixar a cabeça, nós temos que nos dobrar. Assim como esses anjos cobriam os seus ossos, e mesmo sendo anjos que ardem em fogo, porque a palavra serafins significa isso, ardente em fogo, ou ardente em chamas, eles cobriam o seu olho, demonstrando serem indignos de estar diante da glória de Deus. E com duas eles cobriam os seus pés, símbolo de reverência. Por isso que a Bíblia diz, guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. É por isso que quando Moisés estava começando o relacionamento com Deus, não sabia nem quem era Deus. Percebe um arbusto ardendo em chama e não se consumindo. Ele tenta se aproximar de lá e a Bíblia diz que Deus fala de dentro daquela chama, dizendo para ele, ei Moisés, está começando o relacionamento comigo agora, então não tem muita intimidade. Primeiro tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. Isaías estava tendo a visão de Deus, mas já estava compreendendo quão indigno ele era de estar ali e quão reverente e santo ele precisa ser para se estar diante da presença de Deus. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma, não é de qualquer maneira. E para o seu desespero ainda, a Bíblia diz que um daqueles serafins que estão acima de Deus, e é por isso que o diabo, a antiga serpente chamada Satanás, que também era um anjo, mas era de uma hierarquia abaixo dos serafins, era querubim. Ele quis montar o trono dele acima do trono de Deus. Ele não quis o trono de Deus. Ele quis montar o trono dele acima do trono de Deus, porque os serafins de longe brilhavam como estrela. E ele diz, eu subirei acima do trono de Deus, aonde está as estrelas, aquelas estrelas que a Bíblia fala que estrela é anjo, era os serafins que estavam lá. Então ele queria ser melhor do que aqueles serafins, ele queria estar acima daqueles serafins, porque eles estavam em cima de Deus, cantando santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Ele queria isso para ele queria achando que a glória seria dele, que ele participaria daquela glória, que ele se envolveria naquela glória, e não estava satisfeito com aquilo que ele tinha. Mas os serafins estavam ali, não dando glória para si mesmo, não recebendo glória para si mesmo, mas adorando aquele que é, aquele que tem, aquele que faz, aquele que pode, a ele toda a glória. É como o grupo cantou aqui nessa noite. Não quero aplausos. Nós não estamos aqui, irmão, para ser caçador de glória. Nós não estamos aqui para atrair a multidão a nós. Nós estamos aqui para levar as pessoas a Deus, para levar as pessoas a Cristo. E esse é o objetivo do louvor. E todos que cantaram aqui estão de parabéns, porque eu que saio para pregar em muito lugar, irmão, tem hora que dá vontade de pegar minha Bíblia, baixar a cabeça e sair de fininho e ir embora. Mas aqui eu posso contemplar que tem pessoas interessadas a render a Ele toda a honra, a render a Ele toda a glória, a render a Ele todo o louvor, porque Ele é digno de ser glorificado e de ser adorado. Um dos serafins vai no altar de Deus. Por isso que eu falo que era um templo. E a Bíblia diz que era um templo. Tinha um templo, tinha um altar. E ele retira uma brasa viva com uma tenaz. Uma espécie de turquesa. Quem sabe o que é uma turquesa? Uma espécie de turquesa. Tira do altar com uma tenaz. Pega na mão e vai em direção a Isaías. Agora, irmãos, tenta entender a visão. Imagine o tamanho desse anjo. Imagine a cena daquela brasa ardendo em fogo e vindo em direção ao profeta Isaías. E quando aquele anjo, aquele serafim começa a vir em direção ao profeta Isaías, Isaías começa a dizer agora, ai de mim. Ai de mim que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos estão vendo o Senhor. Ele teve uma visão da sua pecaminosidade.
Mas aquele anjo que tirou a brasa do altar com uma tenaz veio em direção a Isaías, não para acabar com Isaías, não para matar Isaías, não para destruir Isaías, porque tem muita gente que tem medo do fogo de Deus, tem medo da glória de Deus, tem medo das coisas de Deus, porque pensa que Deus ele vai consumir, que Deus ele vai fazer você ficar em transe, que você não vai ter controle de si mesmo. Mas você não tenha medo do fogo de Deus, porque o fogo de Deus não consome você, só consome o pecado. O fogo de Deus não acaba com você, só acaba com aquilo que está acabando com a tua espiritualidade. Oh, glória! Oh, aleluia! Ainda ontem, pastor, eu ministrei 3 sexta-feiras na igreja a respeito de batismo com o Espírito Santo e com fogo. Em Mateus 3:11 fala que ele nos batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Há uma grande divergência a respeito desse batismo com fogo. Até mesmo no meio dos pentecostais, nem todos os teólogos defendem a tese de que esse fogo é o fogo de Deus purificador. Acha que esse fogo é um fogo para o juízo. Acha que esse fogo é um fogo para condenação. Acha que uns serão batizados com o Espírito Santo e outros serão batizados com fogo. Quem é de Deus é batizado com o Espírito Santo. Quem não é de Deus será batizado com fogo. Mas todas as vezes que a Bíblia fala de fogo, de juízo, está relacionado a alguma coisa. O fogo que nunca se apaga, o fogo eterno, o lago de fogo e enxofre. Mas desde a Bíblia Sagrada do livro do Gênesis, Deus vem se revelando através do fogo. Note que o texto não está dizendo ele batizará uns com o Espírito Santo e outros com fogo, não. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E a gente é curioso, vai orar e vai perguntar para Deus: Senhor, por que é que esse batismo é tão importante e muitos não pregam? Por que é que esse batismo é muito importante e muitos não falam? Por que é que esse batismo tem uma importância no processo de regeneração e de santificação do homem? E as pessoas não fazem questão de se aprofundar nisso. Porque até o próprio João não fez questão de explicar o que é isso. Por quê? Porque ele, irmãos, ficou decepcionado porque o Messias era o seu primo. Eu sei que você assustou porque você nunca ouviu isso, mas é a grande verdade. Ele não sabia quem era, por isso que ele veio batizando. Depois que ele batizou Jesus, que ele viu o céu aberto, o Espírito Santo descer em forma corpórea de uma pomba, e Deus falar: esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Ele teve essa visão e diz: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sabe o que era para João Batista fazer? Parar de batizar. Ele parou? Não. Ele continuou batizando. Por quê? Porque ele não aceitou que o seu primo era o Messias. E aí ele só disse: eles vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E não deu muita explicação. E a gente só entende um pouco do que é o batismo com o Espírito Santo. Revestimento de poder. E não entende o que é batismo por fogo. Mas Isaías foi batizado com fogo. Não, eu vou dizer de novo, só o irmão entendeu lá. Isaías foi batizado com fogo. E o fogo que batizou Isaías mudou aquilo que ninguém podia mudar, transformou aquilo que ninguém podia transformar, fez aquilo que ninguém podia fazer. E o fogo de Deus, e a gente que é pentecostal e fala tanto em fogo, né? É irmã do fogo, é o pregador do fogo, é o cantor do fogo. A gente fala tanto em fogo, mas não entende nada de fogo de Deus. Batismo com o Espírito Santo, revestimento de poder. Batismo com fogo é aquele que molda o seu caráter e a sua personalidade. E vai queimando e vai transformando e tirando todas as impurezas. Porque a Bíblia diz que nós somos provados e provados como ouro no fogo. Por isso que há tanta imoralidade, tanta falta de caráter, tanta falta de personalidade, tanto crente, tanto pastor, tanto pregador, tanto cantor, tanto obreiro fazendo coisa que assusta até mesmo a gente, que duvida se houve na verdade um novo nascimento. Sabe por quê? Recebeu o batismo com o Espírito Santo, recebeu os dons espirituais, utiliza esses dons, mas não tem caráter, não tem personalidade, não tem transformação, porque ainda não foi tocado pelo fogo de Deus. Mas hoje você vai receber fogo.
Hoje você vai receber fogo. E o que precisava em Isaías, quem olhava para Isaías fala, homem de Deus. Quem olhava para Isaías fala, profeta que nem esse não tem. Não, Isaías, homem de Deus, mano, vaso puro. Fala meia dúzia de língua estranha, dá 3 pulinhos, dá 2 rodopios, você fala, consagra, que é benção. É assim ou não é, irmão? Mas Deus conhece caráter. Deus conhece personalidade. Deus muda temperamento. Porque qual é a obra de Cristo? Qual é a obra do Espírito Santo? Qual é a obra do fogo? Moldar nós até nós chegarmos à medida de estatura de varão perfeito. É fazer a gente ficar cada dia mais parecido com Cristo. É um processo gradativo, diário, o contínuo que só vai permanecendo até o dia do rapto, até o dia que nós sermos levados com Cristo. Aí Paulo diz, o que é mortal vai se revestir de imortalidade. O que é corruptível vai se revestir de incorruptibilidade, e assim como ele é, nós também seremos e o veremos. Mas o que a gente está precisando, irmãos, é verdadeiramente uma transformação pelo fogo. É isso que nós estamos necessitando. A Bíblia diz que no dia de Pentecoste veio um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa, e viram sobre eles línguas repartidas como que de fogo. Porque o batismo com fogo vem logo em sequência, junto com o batismo com o Espírito Santo. O grande problema é que tem gente que deixa a chama apagar. Porque quem põe fogo é Deus, mas quem mantém o fogo aceso somos nós. Quem põe fogo é Deus. Não é pregador que põe fogo. Não é cantor que põe fogo. Não é conferencista que põe fogo. Não é pregador que diz, eu vou quebrar tudo. Quebra tudo nada. Quem põe fogo é Deus. E quem tem que manter o fogo aceso somos nós. Aí agora pensa em Pedrão. Lembra de Pedrão? O apóstolo Pedro, eu estou dizendo, irmão. Aqui nós é íntimo, eu chamo ele de Pedrão. Lembra de Pedrão? Antes do fogo, se mexesse com alguém, ele puxava da espada e cortava o pescoço. Sabe por que ele cortou a orelha de Malco? Porque Malco era ligeiro, porque era para cortar o pescoço. Por isso que cortou só a orelha de Malco. Mas agora todo mundo olhando e falando, são um bando de bêbado. Estão tudo embriagado a hora do dia, estão tudo louco, xarope das ideias. Tirando uma com a cara dele, daqui a pouco levanta Pedro. E quando levanta Pedro, alguém deve pensar, meu Deus, ele vai sacar da espada e vai cortar o pescoço de todo mundo. Meu Deus, Pedro levantou agora, vai puxar a camisa e vai descer o porrete agora em todo mundo. Vai xingar alguém, ó, vai reclamar com alguém, mas não. Depois que Pedro foi tocado pelo fogo e foi purificado, Deus moldou o caráter, mudou a personalidade. E agora Pedro levanta as mãos e de forma mansa dizer, varões, irmãos, não é nada disso que vocês estão pensando, não. Sabe o que está acontecendo aqui? É a promessa do Pai, que derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Olha Pedro agora dando satisfação, olha Pedro agora dando explicação, olha Pedro agora fazendo questão de dialogar, porque com ele não tinha muito diálogo não, mas quem é tocado pelo fogo é transformado. Sabe qual foi a conclusão disso? Quase 3.000 almas aceitaram Jesus. Quase 3.000 almas aceitaram Jesus. Aí eu pergunto para vocês, se Pedro levanta xingando, alguém aceitava Jesus? Se Pedro levanta puxando da espada e dizendo, fica quieto, não corta o pescoço, alguém aceitava Jesus? Sabe por que muita gente não aceita Jesus na sua casa? Sabe por que muita gente não aceita Jesus na sua família? Sabe por que muita gente não aceita Jesus lá no seu trabalho? Sabe por que muita gente não aceita Jesus na sua vizinhança? É porque eles ainda não viram a transformação do fogo de Deus na tua vida. Conhece você como crente, conhece você como Bíblia, conhece você como religioso, mas não consegue enxergar Cristo na sua vida. Mas hoje é noite de Deus purificar crente com fogo, moldar crente com fogo, para você ser aquilo que Deus quer que você seja. Eu sei que é duro e a igreja é boa porque ainda está dando glória, porque tem lugar com uma mensagem dessa, o povo quer pegar eu lá fora, irmão. Mas chega de ouvir mensagem, irmãos, que a pessoa recebe aqui e sai daqui do mesmo jeito. Deus quer mudança. Um dia eu virei para a minha igreja e falei, sabe por que vocês convidam as pessoas para a igreja e elas não vêm?
Não, porque elas não vê Cristo na sua vida. Porque o dia que elas vê Cristo na sua vida e você convidar, ela fala, não, eu vou lá, eu quero ser que nem você. Porque arrepio a gente sente no estádio de futebol, eu sentia quando era da Gaviões da Fiel. Emoção a gente sentia dentro de um baile. Porque eu era cantor de rap e eu cantava dentro do baile, sentia emoção, sentia arrepio, chorava, me emocionava. E a gente pensa que isso é presença de Deus, que isso é glória de Deus. Quando a gente está na igreja, sente um arrepio, chora, se emociona. Isso é só um princípio, isso é só uma sensibilidade. Isso já é um caminho, sim, porque você está sensível à voz do Espírito Santo. Mas Deus quer mandar serafim com brasa de fogo para te transformar de dentro para fora, de dentro para fora, de dentro para fora. Porque as primeiras pessoas que têm que ver a mudança de Deus na sua vida são as que convivem com você dentro da sua casa. São as primeiras pessoas que têm que enxergar. Isaías, quando saiu dessa visão, ele não foi o mesmo. Isaías, quando saiu dessa revelação, ele não foi o mesmo. Ele saiu com seu pecado e a sua iniquidade purificada. Por quê? Porque tocou justamente aonde precisava tocar. E Deus essa noite vai tocar aonde Ele precisa tocar. Aonde você não quer tocar mais, aonde você não quer falar mais, aonde você não quer mexer mais, aonde ainda tem ferida, aonde ainda tem mágoa, onde ainda tem machucado, aonde tem coisa que seu pastor não sabe, aonde tem coisa que seu pai não sabe, aonde tem coisa que seu esposo não sabe, a sua esposa não sabe, mas o teu Deus sabe e Ele quer tratar, o teu Deus sabe e Ele quer cuidar, o teu Deus sabe e Ele quer sarar. Ele não quer que você continue sendo o mesmo, Ele quer que você seja melhor. Você precisa desejar isso, irmãos. Querer isso. Não pode haver sequelas na tua vida, na tua velha vida. Não pode haver sequelas no novo homem da tua velha vida. Pode ver marca, pode ainda ter o corpo que quer ressuscitar, mas é a glória de Deus que tem que resplandecer em você. Foi isso que Isaías viu depois que o rei Uzias morreu. Se o rei Uzias continuasse vivo, Isaías continuava sendo o mesmo profeta, profetizando para a nação, mas não profetizando para si mesmo. Está cheio de pregador que estuda a Bíblia para pregar, não estuda a Bíblia para aprender. Está cheio de gente que canta para os outros, mas não canta para si. E está na hora da gente começar a fazer, irmão, uma introspectiva. E começar a viver o evangelho não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Porque Deus salva o homem primeiro no Espírito. Deus salva o homem primeiro no Espírito, batiza no Espírito, revivifica no Espírito, fortalece no Espírito. A sua carne, a única coisa que ela vai prestar e tem que ser conservada até o dia da vinda do Senhor, é para pegar ela e transformar ela num corpo glorificado. Mas a obra tem que vir de dentro, tem que começar lá dentro. Com a permissão do pastor, fique de pé em nome de Jesus. Bálsamo, fique aí na posição. Quero fazer um desafio aqui com vocês. Talvez a mensagem não foi do jeito que eu esperava. Talvez a mensagem não foi nem do jeito que você esperava. Mas foi do jeito que Deus quer. Foi do jeito que Deus quer. Ei, quem te convidou aqui não foi o colega, não foi a prima, não foi o tio. Quem te convidou aqui foi o Espírito Santo de Deus. Só veio quem tinha que vir, ninguém faltou. Só veio quem tinha que vir. Ninguém faltou. Ah, fulano faltou, perdeu. Perdeu não. Deus trouxe quem Ele tinha que trazer, porque Ele quer fazer aquilo que Ele precisa fazer. Hoje vai ter brasa de Deus, e Deus vai tocar muita gente aqui com o seu fogo. Agora o detalhe é o seguinte. Eu disse no começo que Deus não invade. Sim ou não? Eu disse no começo que Deus não invade. Se você quiser continuar na mesma vida, é com você. Mas se você desejar uma experiência nova com Deus, para ver o que você ainda não viu, vivenciar o que você ainda não vivenciou, porque Paulo diz, aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, são o que Deus preparou para aqueles que o amam. E quem ama a Deus de verdade se entrega.
Quem ama a Deus de verdade é sem reserva. Quem ama a Deus de verdade, Ele quer o melhor. Não importa o que Deus Ele vai fazer. Uma coisa eu só posso te tranquilizar. Ele não vai te destruir, Ele vai te purificar. Ele não vai acabar com você, Ele vai acabar o que está acabando com você. Ele não vai destruir você, Ele vai destruir aquilo que está destruindo ou desconstruindo aquilo que Ele tem para fazer através da sua vida. É por isso que só aqueles que querem sentir o que Isaías sentiu, viver o que Isaías viveu, contemplar o que Isaías contemplou e ter uma vida transformada como Isaías teve, e o pecado purificado e a sua culpa removida, para que você possa ter liberdade de servir e de adorar ao Senhor. O que não vai te impedir e te imunizar de você pecar, mas o pecado já não vai fazer mais parte da sua vida, já não vai ser mais voluntário, já não vai estar enraizado, encrostado mais na tua vida, porque agora quando você voltar para casa, você vai ter que se apresentar de novo para os seus parentes, se apresentar de novo para os seus vizinhos, e eles vão perguntar, mas por quê? Ele diz, porque agora eu sou outra criatura, eu sou outra pessoa, eu não sou mais quem eu era, agora eu sou quem Deus quer que eu seja. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. E enquanto este louvor é entoado, nós vamos invocar a glória de Deus agora. Se você sentir vontade de chorar, pode chorar. Se sentir vontade de glorificar, pode glorificar. Se sentir vontade de falar em outras línguas, abra a boca e fale em outras línguas. Deixa Deus te encher. Deixa Deus te renovar. Porque a glória de Deus vai ser derramada aqui nessa noite. Abra o teu coração. Abra o teu coração. Se coloque à disposição de Deus. Pai, eu amo sua presença. Oh Deus, estamos diante da tua presença nessa noite, ó Pai. Queremos nos entregar, Senhor, em espírito, alma e corpo. Toda a nossa vida, todo o nosso ser está diante da tua presença. Derrama fogo! Mais fundo, leva-me mais perto. Receba fogo de Deus. Deixa a brasa do altar te tocar. Deixa a brasa do altar te tocar. Pois a tua glória quero ver. Receba! Tudo que eu mais quero é te ver. Seja cheio! Seja cheio! Recebe! Vai recebendo! Quem tem língua, fale língua! Quem tem glória, dá glória! Quem tem aleluia, dá aleluia! Deixa Ele te encher! Ai, eu amo sua presença. Desfrute da presença de Deus aqui nessa noite. Teu sorriso é vida em mim. Abra o teu coração, não queira ser mais o mesmo. Eu seguro em suas mãos. Eu confio em ti. Confio em ti. Quero ir mais fundo. Deixa Ele te encher. Ir mais perto. Onde eu te encontro. Lugar secreto. Lugar secreto. Aos teus pés me rendo. Recebe. Pois a tua glória Recebe. quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder.
Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu quero é te ver. Tua boca agora e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Tua boca agora e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me mova conta agora e poder. Tua majestade é real, Senhor. Tua voz ecoa em meu ser. Deus já está enchendo. Tudo que eu mais quero é te ver. Já tem gente adorando. Me mova conta agora Já tem e gente adorando. Tua Já tem gente majestade é adorando. real. Já tem gente recebendo. Ecoa em meu ser. Meu Deus! A glória de Deus está neste lugar. A glória de Deus está neste lugar. Não resista. Não resista a este fogo. Seja tocado por este fogo. Seja cheio desta glória. Sinta aí agora em nome de Jesus. Sinta aí agora o toque do Espírito Santo. Sinta aí agora a transformação. O fogo de Deus. A chama que está acendendo. Ele mesmo disse que não vai apagar o pavio que fumega. Ele vai te encher. Ele vai te acender. Ele vai te tocar. Você vai ver aquilo que ainda não viu. Quem pode adorar? Quem pode adorar? Quem pode adorar? Quem pode adorar? Tudo Quem pode se permitir? que eu quero é te ver. Glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me voa com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Segura bem baixinho. Alguém aqui nessa noite que ainda não se decidiu por Cristo. Você entrou por essas portas, talvez a primeira, a segunda, outras vezes aqui ou em outro lugar. E você já tem ouvido essa palavra. E você entende que tudo que Deus tem para nós é para você também. Deus não ama mais os crentes e menos que não são. Não, Deus ama a todos. O presente de Deus, o dom de Deus, gratuito, dado para nós, a vida eterna também é sua. E Ele também quer te salvar. Por isso que nós não podemos encerrar esse culto sem oferecer a você a oportunidade de você render o seu coração a Cristo e recebê-lo como seu único e suficiente Salvador e Senhor. Paulo disse: se com o seu coração crer e com a boca confessares, sereis salvos. Alguém nessa noite que quer render a sua vida a Cristo, dê um sinal com a sua mão e vem aqui à frente. Nós vamos fazer uma oração por você. Tem alguém aqui nessa noite? A mensagem é para você também. Deus quer te mudar, te transformar. Quer te fazer um novo homem, uma nova mulher. Quer te fazer conhecer coisas que você ainda não conhece, ver coisas que você ainda não viu. Participar e usufruir e experimentar coisas que você ainda não participou e não experimentou. Tem alguém aqui nessa noite? É um convite para a vida eterna. Ou talvez você já tenha se decidido por Cristo, mas por um motivo ou outro você se afastou. Você se distanciou. Não importa o que te fez distanciar, nós estamos aqui para te julgar. O Cristo ainda está de braços abertos para te receber. Assim como o Pai recebeu de volta em sua casa o filho que saiu. A igreja, Cristo está aqui para te receber também de volta. Tem alguém que estava afastado? Quer retornar para Jesus nessa noite? Não tem? Glória a Deus. Todos aqui servem a Cristo? Quem serve a Jesus, levanta a mão. Tem uma pessoa aqui na frente.